Meia hora de apresentação e meia hora de... Pode ser? Pode. Porque tem uma hora, daí a gente só não vai conseguir almoçar juntos, infelizmente. Pode começar? Olá, boa tarde. Não sei se estão conseguindo me ouvir. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão presentes, presencialmente e online. Pedir desculpa pelo atraso, tivemos aqui algumas dificuldades. Para iniciar, eu gostaria de pedir para que deixassem todos os microfones silenciados, para que não tenha nenhum problema como eco aqui. E, então, qualquer questão, qualquer dúvida, enviar via chat. A sessão ela vai ser gravada e depois vai ser disponibilizada no canal do YouTube, do SIX e no Facebook. Hoje a nossa oradora é a Luísa Salamanca, que é aluna do doutoramento em Sociologia aqui da Universidade do Minho. Atualmente está a desenvolver a tese intitulada Rebeldia em Comum, Estudo de Expressões de Resistência Anarquista em Portugal no período entre crises, 2008 e 2020, sobre orientação científica da professora Teresa Mora, que é investigadora do SIX Nova, aqui da Universidade do Minho também. A Luísa, ela é licenciada em Ciências Políticas e mestre em Estudos Latinos-Americanos, com pós-graduação e cooperação internacional para o desenvolvimento. E para a moderação da mesa ficará por responsabilidade da professora doutora Fátima Moura, que é professora do Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e investigadora integrada do Lab 2PT, que é o Laboratório de Paisagem, Patrimônio e Território. Ao nível da investigação, tem se debruçado sobre os discursos de representações, estudos portugueses, contemporâneos e história colonial. Eu fiz um breve resumo da experiência de vocês e depois vocês podem ficar à vontade se quiserem falar mais um pouquinho. Então, Salamanca, por favor, meia hora de apresentação e depois temos mais meia hora de debate. Obrigada. Pronto. Ok, Joana, muito obrigada. Pronto, boa tarde para todos e todas. A ideia desta apresentação é refletir com vocês aqui sobre o desenvolvimento desta investigação que está a ser feita, não está terminada. Portanto, eu vou fazer enquadrar ou falar-vos do enquadramento, muito rapidamente, do enquadramento teórico, metodológico, as escolhas metodológicas e vamos falar do ponto em que está esta investigação. Pronto, queria agradecer o convite e a presença da professora Fátima, que pronto, acho que temos muito para falar e pronto, espero que podamos falar além deste espaço muito, porque sei que seguramente tem muito para dizer. Eu quero focar esta apresentação justamente em alguns pontos que acho podem ter especial interesse, pronto, que tem especial interesse para mim, por supuesto, onde quisesse ouvir a professora Fátima e ouvir-vos, ou seja, pontos de complexidade especial que acho que podem dar aqui para um debate. Então, temos aqui um itinerário que espero podamos seguir. Vou falar dos objetivos, porque os objetivos do projeto de investigação inicial acho que nos dão uma ideia clara de onde estamos a situar-nos teoricamente e metodologicamente. Depois, algumas notas teóricas também para saber onde nos estamos a situar. O quadro histórico, este é um ponto importante, professora Fátima, um ponto de especial complexidade para mim, porque não sou historiadora, e esta é uma tese que não pode fugir à história, é impossível. Eu tenho estou nisso, de resolver de que forma conseguir um diálogo entre a investigação sociológica e este quadro histórico, que não é só um quadro, não é só um capítulo na tese que vai ficar lá para o início da tese, não. A história nesta tese está em todas partes. E pronto, vamos entrar um bocado neste tema mais para frente. Depois eu quero falar-vos das escolhas metodológicas que eu fiz e os lugares da complexidade, que são estes lugares. Já estou a falar de alguns deles, do tema histórico, claramente. Eu marquei este ponto no final, mas acho que a complexidade vai estar aqui na apresentação toda. Pronto.
Então, vou ler o objetivo geral, porque acho que dá uma ideia clara desta investigação. O objetivo geral é estudar expressões de resistência anarquista em Portugal no quadro da crise econômica e pandêmica. Nós falamos de um período de crise contínua, praticamente, não é? Começamos no 2008, com a crise econômica, e fechamos no 2020, quando começa a pandemia. Pronto, neste caso, entendemos o anarquismo como uma cultura política de resistência, com uma ideologia própria, que se expressa em dois níveis. Um nível coletivo, vamos chamar aqui de comunidade, e uma praxe subjetiva, que tem relação com os estilos de vida, por exemplo. Esta cultura política inscrita numa tradição de luta que se materializa na negação da dominação, na resistência aos processos de captura do capital e na afirmação de propostas alternativas de outros possíveis. Isto é, incorpora o elemento utópico disruptivo. Aqui estamos a falar dos três movimentos da utopia, da negação, da afirmação e da resistência. Que no caso do anarquismo e das práticas anarquistas é muito claro. Pronto, marcamos dois objetivos específicos, estão aqui, parece muito, mas pronto, está pronto. O primeiro objetivo é identificar linhas de diversidade e marcas de continuidade de práticas de resistência e de transformação do mundo, para o que seria necessário, em primeiro lugar, indagar a presença e ausência de um sujeito histórico para o anarquismo hoje. Este ponto é um ponto que podia ser debatido muito. O conceito de sujeito histórico para falar do anarquismo, se calhar não é o melhor conceito. Não podíamos falar claramente de um sujeito histórico para o anarquismo. Assim ficou o objetivo inicialmente no projeto. Mas, neste momento, falaríamos mais de figuras de esperança, que é um conceito que usa a professora Teresa Moura, que eu gosto muito dele, que se calhar seria melhor usar neste contexto. Além de pensar nestas figuras de esperança que teria o anarquismo hoje, queríamos distinguir neste quadro de múltiplas crises aquilo que no mundo atual se pretende transformar. O que é que o anarquismo ou as práticas anarquistas atualmente pretendem transformar e quais as propostas, não é? Quais as transformações. Além disto, pretendemos analisar gramáticas discursivas nos meios de comunicação anarquista e repertório discursivo dos atores anarquistas, com o intuito de encontrar ligações, desligamentos com a memória histórica e o regime de historicidade atual. Ok. Obrigada. Pronto. Então, aqui já estamos a introduzir escolhas metodológicas. Estamos a falar dos meios de comunicação. Uma das escolhas metodológicas tem a ver com material documental. Também falamos de repertórios discursivos de atores. Vamos a fazer entrevistas, já estou a fazer entrevistas semi-estruturadas com pessoas que se autorreconhecem como anarquistas. E, por último, aqui falamos da observação de espaços de praxis anarquista em Portugal, para conhecer diretamente as práticas concretas nos vários microespaços de produção político-cultural. Neste sentido, estou a fazer observação também dos espaços. Pronto. Um segundo objetivo específico é caracterizar os perfis dos anarquistas portugueses na atualidade, atendendo às próprias subjetividades. Este objetivo nos leva ao plano subjetivo, da subjetividade dos estilos de vida e das práticas individuais das pessoas anarquistas em Portugal. Pronto, no plano teórico, eu trouxe aqui algumas ideias muito simplificadas. Uma primeira ideia é a existência de um ressurgir de ideias e práticas anarquistas que podemos situar em torno à crise econômica. Isto acontece em Portugal e no mundo. Então, estaríamos a assistir a um ressurgir de ideias e práticas que têm vindo a ser guias de experiência emanadas da sociedade civil para contestar as crises. Isto foi muito evidente na crise econômica. Estas experiências foram demonstrações daquilo que Holloway chama a revolta do fazer, que podíamos considerar como uma espécie de vitória, entre aspas, de algumas das estratégias anarquistas tradicionais, podemos dizer assim, como autonomia, auto-organização,
horizontalismo, anti-hierarquismo, sobre outras práticas mais viradas para a ação das vanguardas. Atualmente, digamos que podíamos dizer que, mesmo sem se reconhecer como anarquistas, este tipo de práticas que têm sido, digamos, as bandeiras do anarquismo historicamente, na atualidade ganharam um reconhecimento e um protagonismo que antes não tinham. Pronto, isto por uma parte. Depois, falávamos do anarquismo como uma cultura de resistência. Isto quer dizer que pode ser reconhecido como um movimento, pronto, isso também pode ser debatido, de partilha de ideias, mas também de estilos de vida, e com uma tradição, com uma larga tradição de luta. Neste sentido, nos aproximamos um bocado aos estudos culturais, podem dar ali um suporte teórico interessante para esta abordagem. Em relação ao elemento utópico disruptivo, o anarquismo como uma cultura política que incorpora este elemento utópico disruptivo da ordem societal implica entrar no campo dos estudos utópicos para discutir a variação de concepções de utopia, problematizar a relação utopia política, conceptualizar o modo de pensamento utópico como a possibilidade da incorporação do impossível ou do possível que ainda não existe. Ou como um tipo de imaginação social distinto daquele que a ideologia inscreve. Isto implica, por último, identificar e discutir, no contexto empírico da crise de 2008, experiências de utopias reais que possam inspirar vias de identificação e análise de focos contrapolíticos, contra-econômicos, no estudo de expressões de resistência anarquista em Portugal. Outro elemento que integramos no quadro teórico é o conceito de comunidade, que é um conceito muito contestado e muito desenvolvido na tradição sociológica, é muito trabalhado, mas nós, neste caso, ensaiamos uma aproximação ao pensamento crítico contemporâneo. No quadro deste espaço de pensamento crítico contemporâneo, o conceito de comunidade tem sido ressignificado recentemente, mas pela filosofia política, fundamentalmente. A discussão de variações e convergências da noção de comunidade desenha-se como um contributo para problematizar significados do comum enquanto potência ou poder de resistência aos processos de captura do capital, equacionando-se o comum como um atributo constitutivo da cultura política anarquista ou um traço marcante do estilo de vida anarquista, se podemos falar de um estilo próprio, que sim, podemos falar. Estas são linhas que estamos a desenvolver, digamos. Neste ponto, não vou ficar mais. Vamos entrar num ponto interessante, especialmente interessante nesta apresentação, que é o quadro histórico. Como já disse, neste caso, eu não posso fugir da história. Então, uma dos lugares da complexidade aqui é como pôr em diálogo a história e o trabalho empírico, por exemplo, não? Como enquadrar o trabalho de campo, como enquadrar estas histórias de vida num contexto de um fenômeno largo, não? Um fenômeno que pronto, que tem uma longa tradição histórica, porque definir-se hoje como anarquista implica carregar, de alguma forma, com essa tradição, não é? E, de facto, as pessoas que se auto-identificam como anarquistas hoje, recorrentemente no seu discurso, vão para trás. É recorrente. Nas entrevistas, é recorrente. Nos meios de comunicação anarquista, estas referências ao passado, né? E eles têm uma visão de tentar dar continuidade. No caso português, é evidente que houve e há um interesse em criar uma ligação histórica das práticas anarquistas. Pronto. De que forma eu estou a dar resposta a este desafio, digamos, histórico? Foram identificadas 3 gerações, onde há uma presença claramente identificável
de práticas anarquistas na história de Portugal. Uma primeira geração seria antes do fascismo e nos primeiros anos do fascismo, digamos, até os anos 40, se calhar, o século XX, onde havia uma presença importante de ideias e práticas anarquistas no sindicalismo. O anarcossindicalismo foi muito importante em Portugal e na Europa, em geral, naquela época. Pronto, depois outro período importante seria o 25 de Abril, o período revolucionário, onde aparece uma outra geração. Ainda temos pessoas que viveram aquela fase. Já entrevistamos algumas pessoas anarquistas que, neste momento do período revolucionário, identificaram-se com as ideias anarquistas justamente nesse contexto e por causa do contexto. Em Portugal e alguns no exílio. Pronto. E teríamos, finalmente, uma geração mais recente que se aproxima mais claramente a estas ideias ou a esta tradição por volta das crises ou da resposta à crise econômica. A partir de 2008, 2010, há uma presença importante. Pronto. Para organizar a informação histórica, eu criei uma matriz. Aqui estou a apresentar uma espécie de resumo dessa matriz. Uma matriz onde as colunas são estas 3 gerações. Estou a falar isto muito simplificado, né? Isto é mais complexo. As filas desta matriz, para criar estas filas, fomos aos objetivos e pronto, mas uma parte muito importante desta matriz tem a ver com esse elemento utópico disruptivo, que é característico do anarquismo. Pronto, então, teríamos um primeiro momento da utopia, que seria o movimento da negação, e tentamos identificar em cada geração onde estaria essa crítica à dominação. Não é? Em todas estas gerações haveria uma crítica ao capital, antes do fascismo, uma crítica ao poder monárquico, ao império, por exemplo, no 25 de Abril, uma crítica, além da crítica ao capital, por exemplo, uma crítica importante a uma tendência da verticalidade na esquerda, não é? A um momento de debate com outras esquerdas também radicais. E este é um momento importante. No período mais recente, esta crítica, além do capital, da desigualdade, também se foca muito na crítica à precariedade que o capitalismo atual leva, né? Pronto, a pensar, isto seria pensando na negação. Depois, a resistência, como se materializa a resistência, onde está o lugar da crítica em cada geração. Então, encontramos, por exemplo, antes do fascismo, uma presença importante nas lutas sociais, no debate intelectual e nas revistas, por exemplo, nas revistas culturais da época, uma presença das ideias, pelo menos, né? As ideias de Proudhon são importantes nesta fase. No período revolucionário, 25 de Abril, encontramos uma presença importante também nas lutas sociais, as ocupações de terras, de empresas, e também há um ressurgir de publicações. Mais recentemente, ocupações, por exemplo, de casas já não com um sentido produtivo, como podia ser no período revolucionário, das ocupações de empresas, mas com ocupação de casas, por exemplo, para a criação de espaços culturais e pronto. Finalmente, no aspecto da afirmação, que seria o último movimento da utopia, encontramos, antes do fascismo, isto está muito simplificado, porque, claro, encontraríamos esta afirmação, por exemplo, em outras coisas. Há uma diferença aqui importante, que seria, das 2 primeiras gerações, é clara a intenção de uma revolução social, seja uma revolução social internacional ou uma revolução social em Portugal, como parecia que era possível, não, no momento revolucionário. No período revolucionário. Na atualidade, esta ideia da revolução social internacional está mais difuminada. Não desaparece, mas não é tão clara, não é? Isso pode ser, bom, se pode debater, mas a afirmação e os outros possíveis, na atualidade, fala-se muito de espaços, tempos concretos e de modificações no cotidiano. Pronto, nesta matriz tivemos em conta outros elementos, identificação de espaços de encontro em cada uma das gerações, os cânones literários para cada geração, publicações
E o papel das mulheres, por exemplo, neste caso, não tenho ainda muita informação do papel das mulheres, por exemplo, no anarcossindicalismo do século, do início do século XX, não tenho muita informação, mas pronto, esta matriz está a ser alimentada também, não está ainda terminada. Pronto. Escolhas metodológicas, já falei um bocado disto. Há três escolhas principais, que seriam a observação direta de microespaços, entrevistas semi-estruturadas, que estou a realizar ainda. Só fiz 2 entrevistas a pessoas de mais de 70 anos, mas a ideia é fazer este mês e o próximo mês bastantes mais entrevistas aqui na Zona Norte, que já estão, os contactos estão feitos. E análise de material documental, que essa é uma parte interessante que eu queria também aqui colocar para falar com a professora Fátima. Pronto, antes de tudo foi feito um mapeamento inicial. Nesse mapeamento inicial identifiquei inicialmente foram 80 coletivos, uma coisa assim, que foi surpreendente porque não imaginamos encontrar tantos coletivos, realmente pensamos que eram muitos mais. Foram classificados 41 coletivos inicialmente que se identificavam como tal, outros 42 eram simpatizantes, digamos. Este mapeamento ha sido revisado. Aquí tengo un dato de 27 colectivos actualmente, que esto fue revisado el año pasado, mas seguramente si revisamos ahora ya há modificações. A pandemia afetou a existência de muitos coletivos e muitos coletivos desapareceram. Então, encontramos coletivos na Almada, Coimbra, Évora, Guimarães, Lisboa, Porto e Viseu. Atualmente, temos só coletivos em Almada, Lisboa e Porto. Tínhamos um grupo identificado em Coimbra, que acho que já não está a funcionar, em Guimarães também não. Pronto, então estamos a focar o trabalho de campo em Lisboa, Porto e Almada, para já. Pronto. Ok. Este mapeamento inicial, con esta información, hicimos una base de datos clasificando a información que encontrada sobre estos colectivos, teniendo en cuenta a su presencia en la internet, los tipos de actividades que desenvolven, que son a mucha variedad, os tipos de microespacios de producción política cultural, porque algunos de estos colectivos tienen espacios propios físicos, donde también se realizan muchas actividades. Os espaços de encontro, por exemplo, as feiras do livro, que existem cada ano, e pronto, há muitos intercâmbios entre os coletivos a nível de redes sociais, por exemplo. Depois, identificamos também os meios de comunicação. Alguns grupos têm os meios próprios, sejam revistas, sejam fanzines, há blogs, pronto. Há um coletivo em Porto, por exemplo, que faz programas de rádio, pronto, há diferentes experiências. Depois, na observação direta, também já foi avançada a parte da observação direta. Estes são os espaços que eu tenho já visitado, alguns só consegui visitar uma vez, outros já visitei mais vezes. E entrevistas, pronto, como eu já disse, já fiz 2. No guião da entrevista, estamos a referir, o guião está dividido em 2 partes, uma que tem mais a ver com a autorrepresentação das pessoas, como se identificar como anarquistas, que reconhecem como tal, em que momento da vida se autoidentificaram como anarquista, quais as práticas da sua vida que identificam como relacionadas com essas ideias. E outro nível da entrevista tem a ver com a comunidade e com a história do anarquismo. Estamos a perguntar diretamente às pessoas, por exemplo, quais momentos históricos acham mais importantes para o movimento anarquista em Portugal? Quais os referentes, quais as leituras, quais os autores, e as pessoas vão criando-nos um mapa, não é? O seu mapa do anarquismo que eles consideram que é o anarquismo em Portugal, o que tem sido. E pronto, também perguntamos sobre o que é ser anarquista, o que seria o anarquista ideal para eles. Finalmente, integramos análise de material documental na tese. Não era previsto inicialmente, mas foi uma decisão que tomamos na pandemia, realmente. Porque este projeto foi
desenhado justo antes da pandemia. Então, houve ali, pronto, estas coisas que acontecem, foi muito difícil continuar, tem sido difícil continuar por vários motivos pessoais e pronto. Mas a pandemia dificultou muito a minha aproximação aos coletivos, às pessoas. E, de facto, não era viável fazer entrevistas online ou aproximar-se a estes coletivos de maneira online. Não foi viável. Portanto, esta aproximação tem sido adiada. Como não sabíamos que iba a passar, decidimos dar um maior protagonismo na tese ao análise de material documental. Então, pronto, encontramos bastante material documental, nomeadamente revistas culturais anarquistas. Aqui este é o corpus que estou a trabalhar, que é um corpus conformado por 6 publicações. Há aqui um jornal A Batalha, que pronto, se reconhece como jornal e tem o formato físico do jornal, mas que na prática tem muitas similitudes com as revistas pelo tipo de conteúdo, fundamentalmente. Por isso, pronto, entrou no corpus e pronto, também porque a Batalha tem uma história muito importante dentro do movimento anarquista em Portugal. Então, temos estas revistas. Há uma revista aqui muito interessante, que é a revista Flauta de Luz, não sei se conhecem, que recomendo, uma revista mesmo muito interessante, com conteúdos variados, e uma revista que não se reconhece ela própria abertamente como anarquista. Está aqui integrada por quê? Porque os elementos que compõem o grupo que está atrás disto é reconhecido como anarquista e outros, e a comunidade, digamos, reconhece esta revista como um referente. Portanto, ali eu hesitei um bocado em integrar esta revista, finalmente se integrou, porque é um referente, e é uma revista que sí que pronto, é reconhecida como um referente. Esta revista se define como um espaço de crítica civilizacional. É muito interessante esta revista, tem muitas coisas para ver, mas pronto, aqui não vou entrar nisto agora mesmo. Pronto, queria trazer aqui alguns elementos que estamos a usar para aproximar-nos a esta análise das revistas. Um primeiro elemento é o grupo, tem a ver com o grupo que está por trás das revistas. Pablo Roca, um professor uruguaio, dizia que a palavra diálogo podia ser sinônimo de revista, porque a construção de uma revista implica diálogos em diferentes níveis. Um diálogo interno, que põe em questão as equipas de redação e o grupo que está por trás. Ok, sim, já estou quase. O grupo que está por trás da revista seria tipo a célula básica da revista, que seria o grupo intelectual, que nesta comunidade, na comunidade anarquista, muitas vezes coincide também com os coletivos. Às vezes, a gente que está por trás faz parte de um coletivo, de vários coletivos. Aqui uma dinâmica, há bastante mobilidade, isso estamos a identificar também. E algumas dessas pessoas coincidem com outros coletivos que fazem outras coisas diversas, ou, por exemplo, que estão ligadas ao mundo editorial, também estamos a confirmar isto. Então, falamos de um diálogo interno, que seria o grupo, e outro nível de diálogo, que seria um diálogo externo, aquele que a revista cria com o público, com os leitores das publicações. No caso destas publicações, o público também pode se situar na comunidade anarquista. Tem um público, digamos, que pode ser fiel, entre aspas, relativamente fiel. Pronto. Outro elemento que estamos a ter em conta é a leitura, as formas de aproximar-se à leitura das revistas, porque as revistas podem ser lidas de diferentes maneiras. Esta leitura pode assumir diferentes formas que estão relacionadas a diferentes aspectos, como os processos intelectuais envolvidos,
ou também questões físicas que podem afetar a leitura, como há muitas coisas, o ritmo da leitura, a disposição física, etc. Falamos aqui de dois modos de leitura, uma leitura que seria extensiva e outra intensiva. A primeira seria a leitura dos leitores que são contemporâneos à publicação, é uma leitura extensiva porque se estende no tempo. Os leitores adaptam-se ou adaptam a sua leitura aos ritmos da publicação. Portanto, essa leitura extensiva não é uma leitura linear ou não necessariamente. É descontínua. Por outro lado, estaria a leitura intensiva, que seria a que estamos a fazer nós, que é uma leitura intensiva, especializada, que se pode fazer num tempo concentrado, porque, em teoria, temos à nossa disposição todos os números. Então, uma leitura que se faz num tempo concentrado. E pronto, pode permitir a criação de uma imagem, uma sensação de linearidade na leitura. Esses modos de leitura também nos dizem algo sobre o tipo de leitor que as revistas criam. E esta é uma parte muito importante falar de publicações anarquistas. Por quê? Porque o tipo de leitor, podemos assumir que estas revistas têm um tipo de leitor ideal, que estamos a tentar identificar, que podia coincidir com o anarquista ideal. Essa é uma hipótese. Né? Então, as publicações analisadas dialogam com a comunidade anarquista, construindo um sujeito modelo que é um leitor ideal. Também propõe campos discursivos onde entram determinados temas relevantes ou que podiam ser relevantes para a comunidade anarquista. Então, uma das perguntas que espero responder é qual o leitor ideal para as publicações anarquistas atualmente em Portugal? Portanto, qual podia ser o anarquista ideal, o modelo, né? O que é que, por exemplo, lê ou deveria ler um anarquista? Isto, pronto, se pode debater claramente. Mas é claro que as revistas construem propõem, pelo menos, um cânon, um tipo de leitura, uns autores e trazem uns temas de interesse à comunidade. E estas revistas realmente são importantes para a comunidade, ou seja, isso estamos a confirmar. Estão nos espaços que existem, são lidas habitualmente, ou seja, há uma relação muito próxima entre coletivos e revistas. Pronto, outro aspecto que temos em conta são a autoria, neste caso, a autoria nas revistas, é uma autoria que se pode considerar plural, colaborativa, voluntária, tem a ver com o tipo de grupos que estão atrás, no que se constituem. Isto é algo que estamos a tentar ver nas revistas, quem está atrás, de que forma se constitui o grupo, se existe horizontalidade, por exemplo, na estrutura de organização das revistas. Pronto. Por outra parte, estamos a ver os contextos, diferentes contextos que se costumam analisar, o contexto de publicação, de edição, que tem a ver, por exemplo, edição e publicação com aspectos materiais das revistas e as escolhas materiais, por exemplo, tipo de imagens, tipo de se há publicidade ou não, um tema mais gráfico, digamos, também estamos a tentar entrar por aí. O contexto de produção, de leitura. Quando falamos do contexto de produção, falamos das condições materiais e culturais, as produções materiais, culturais e sociais de produção das publicações. Se trata, portanto, de analisar elementos relacionados com a fabricação das revistas. Por exemplo, que projeto editorial ligado, algumas destas revistas, por exemplo, estão ligadas diretamente a um projeto editorial, como a revista Flauta de Luz, que tem uma ligação com a editorial Antígona. Ou seja, há mais relações. Pronto, entrar em temas de financiação, não financiação, polêmicas da época que podem existir. Pronto, depois temos o contexto de leitura, já hemos falado um bocado da leitura. E o contexto de recessão. Neste caso, este contexto teria relação com a perspectiva do público leitor. Para chegar lá, a ideia é pôr em diálogo as entrevistas e o trabalho empírico
porque estamos a questionar as pessoas também sobre a sua relação com estes meios, da forma em que se consumem os meios de comunicação, que relação têm os militantes, se podemos chamar de militantes nesta altura, que também não é claro, não, pronto. Nos anos 40 era claro que se falava de militantes e havia alguns critérios para definir esses militantes. Atualmente não é a melhor palavra, se calhar. Pronto. Depois também há uma intenção de identificar estas redes, ou uma cartografia das redes que podem existir entre revistas e coletivos, que isto aqui se entrecruza todo. E pronto. Acho que fiz já uma visão bastante, não sei, dos lugares da complexidade, já falei um bocado, não? Esta é uma tese que não é uma tese tipicamente sociológica, está claro, porque tanto a nível teórico como metodológico estamos aqui em um ponto intermedio. Sim, sim, já termino. Pronto. Então, pronto, era isso. O tema da integração da história e o diálogo entre o trabalho empírico e a análise documental é um tema que, pronto, interessa. E a outra coisa que falava antes com a professora Fátima, que não trouxe aqui, mas que é um tema importante, pronto, há mais temas de complexidade, mais lugares da complexidade para mim, pronto, para qualquer pessoa na elaboração de uma tese. Neste caso concreto, para mim, como estrangeira, é um grande desafio falar de um país que não conheço tanto como posso conhecer outros. Eu estaria muito mais à vontade a falar eu sou de Colômbia e vivi muitos anos na Espanha. De Espanha, por exemplo, sinto-me muito mais à vontade por muitos motivos, mas foi um desafio que eu assumi, não sei se fiz bem ou mal, mas está a ser muito complexo, mas também foi uma estratégia justamente para estar aqui. É uma forma de pôr os dois pés aqui. Está a ser muito difícil, porque entrei num tema que obriga-me a ir até o século XIX, então é complexo, está a ser muito complexo, e espero dar conta do recado, pronto, da melhor maneira possível, mas pronto, para a nível pessoal está a ser muito interessante, justamente por conhecer outra realidade, e também, pronto, acho que também um olhar estrangeiro pode ser interessante, não? O olhar de alguém de fora que não tenho compromisso, não tenho uma história aqui prévia, pode ser interessante, não? Espero, espero que seja. Pronto, posso ficar por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Luísa, muito obrigada pela apresentação. Agora eu vou passar a fala para a professora Fátima para fazer os comentários. Então, muito boa tarde. Primeiro que tudo, quero agradecer muito o convite, porque considero que espaços destes são fundamentais na academia, porque é fundamental as pessoas terem espaços para exporem dúvidas, interrogações, bloqueios, e, portanto, é necessário criar espaços que não passem por pelas formas de comunicação mais rígidas e clássicas do espaço académico. E, portanto, aquilo que eu vou sugerir desde já é que haja um diálogo entre as duas. Não faz sentido eu estar a falar de um lado se a minha intervenção não faz ressonância na cabeça da Luísa Salamanca, exatamente. Ora, portanto, antes de mais agradecer o convite, sublinhar a sua importância e só para dizer o seguinte, o SICS há muito tempo que já tem esta iniciativa, há muito tempo que eu tento implementar no Lab da SPT, na Escola de Arquitetura tem sido mais fácil, porque também são mais maleáveis e flexíveis, e portanto os doutorandos têm encontrado formas de espaço de debate mais flexíveis. No campo da história ainda há bastante resistência, mas para lá caminham, isso é fundamental. E então, entrando na minha intervenção, eu quando me preparei e fui ler com atenção o projeto da Luísa, pensei como é que
a possibilidade de eu vir aqui era múltipla, não é? Eu poderia fazer várias entradas e pensei, interessa-me é de facto fazer a entrada que dá ao encontro das preocupações da Luísa neste momento. E, portanto, há aqui questões que me interessavam colocar, mas não as vou colocar, vou apenas enunciá-las, que têm a ver, nomeadamente, com a questão da história intelectual em que o movimento libertário se inscreve. E aí vale a pena pensar, contrariamente àquilo que a Luísa sugeria, eu acho que o fundamental, sendo historiador, é partir justamente do presente e depois fazer um olhar retrospectivo e perceber quais são as ligações, as associações que são tecidas e ao longo do passado. Acho que isso é fundamental. E, portanto, vou deixar a dimensão mais intelectual da ideia do anarquismo em Portugal de lado, porque há outras que se calhar são mais fundamentais. Então, começando, esta ideia dos estratos é fundamental para mim. Eu vou fazer como que uma desconstrução da apresentação e da Luísa, vou-lhe colocando outras questões. O que é que me parece do seu projeto e da sua apresentação? Extremamente bem delineado, o objeto, a problemática, a metodologia, tudo isto está muito consistente. O que é que precisa? De respirar. E respirar o que é que significa? Respirar significa dialogar. Portugal não é um espaço fechado e isolado. E, portanto, há aqui algumas noções que apresenta, foi logo a questão que eu lhe coloquei foi como é que uma pessoa colombiana, com forte experiência de Espanha, vem fazer um trabalho sobre Portugal, que acho que isso é desafiante, não é? Sim. Porque há que primeiro perceber que sociedade é esta e aquilo que, para depois equacionar a questão do anarquismo, que é um fenómeno marginal, mas nem por isso menos relevante, não é? Mas há esta. E então, a primeira questão, eu percebo a sua importância de fixar uma cronologia para o passado recente português, de maneira a inscrever a ressurgência do ideal anarquista no passado recente, certo? E identifica os períodos, não é? Portanto, o período entre guerras, República fundamentalmente, e depois 25 de Abril e depois a crise dos anos 80. O que é que eu lhe sugeria? Esta cronologia é uma cronologia muito atenta à história política no sentido estrito, mas que ganha, se for alargada, ao movimento mais vasto que atravessa quer o espaço da Europa Ocidental, quer o espaço da história global nos últimos tempos. Porque pensar o anarquismo hoje, na sociedade portuguesa, implica também perguntar qual é o lugar da esquerda e quando é que o lugar da esquerda e todas as opções alternativas sofreram de facto um grande golpe. Isso parece-me essencial, portanto, porque é 2008, eu também compreendo porque é 2008, mas se calhar, porque não o período em que, de grande transição, em que a ideia da alternativa, da utopia, é posta em causa. E vem-nos logo à memória, provavelmente, não é? A desagregação da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, mas essa baliza é insuficiente. Há que remontar. Há sociólogos e historiadores que a fazem, que a localizam com a crise de 68. E há outros que a aproximam, nomeadamente, da Guerra do Vietnã. Estou a pensar no Enzo Traverso, nomeadamente. Mas isso é fundamental, porque é um período em que a ideia da revolução e a ideia da utopia, não é, sofre de facto um forte abalo, certo? E, portanto, só ganha em alargar a cronologia e não ter a preocupação de delimitar ao período da crise de 2008. Porque faz sentido e pode-se interrogar. Porque é que a crise, não é, suscitou um reanimar, não é? Tal como o maio de 68. Está a ver?
Mas, mas porquê isso, não é? E outra coisa que importa também pensar é, nomeadamente, nas ligações entre todo o pensamento crítico deste período. E, portanto, eu pergunto, será que pensar o anarquismo numa abordagem excessivamente interna, não é? Não acaba por empobrecer o próprio fenómeno em si. Porque, tal como referiu, e foi muito interessante quando se referiu à questão das revistas, como as revistas são canais de diálogo, também dialogam entre si, não é? Nunca são publicações estanques. Há aqui sempre redes, não é? De circulação de ideias, de contrarreação de ideias, portanto, não podem ser tomadas de forma instante, porque a inspiração, todo aquele que escreve não só para afirmar as suas ideias, mas também para combater outras. Portanto, há aqui sempre movimentos que não são apenas numa direção única. E então também faz sentido pensar que Portugal, não é? O momento do 25 de Abril tem que ser, de alguma forma, porque as ligações não são nem lineares, nem são automáticas, não é? Mas a geração de 25 de Abril certamente vai encontrar figuras muito ligadas ao exílio político, nomeadamente ao Maio de 68, à presença em Paris, na Bélgica, etc. Comunidades que também elas, não é, foram veículos fundamentais e que depois tiveram sua expressão maior no contexto de 25 de Abril e do contexto revolucionário. Sim. Não é? Está a ver? Portanto, há aqui, e tem que estabelecer estas pontes. Portanto, e a primeira questão que ele coloca tem mesmo a ver com isto. Ganha ou não ganha em tornar esta cronologia mais dialogante com os movimentos, quer europeus, quer globais, no sentido de perceber que as coisas, não é, as ideias necessariamente circulam, não é? E, portanto, escolher comunidade estanque Portugal fará sentido? Essa é a primeira questão. Isso não ganha em abrir esta cronologia e estabelecer os canais de comunicação entre estes vários períodos que sinalizou e bem, não é? Sim. Não, sim, de facto tem de ser feito, ou seja, porque o contexto, o que acontece em Portugal é um reflexo em parte, não é, de situações internacionais. Neste caso, ou seja, a definição das gerações, e esta matriz tinha, claro, papel para mim importante, não é? Para ter aquela ideia cronológica. Se calhar na tese não sei se seja a melhor forma de, não? Acho muito interessante esta ideia de não pensar necessariamente na cronologia do passado ao futuro linear, não é? Este exercício tinha mais sentido para mim, não? Para situar-me. Seguramente ir do presente para o passado faz mais sentido. Acho interessante isso. É importante situar o contexto internacional que se passa neste caso. Eu identifiquei momentos onde em Portugal era evidente a presença de práticas anarquistas, porque no período da ditadura praticamente desapareceu, não? Muita gente foi para o exílio, muita gente morreu, muita gente foi para o Tarrafal, para outras coisas. Então, não há uma continuidade clara do movimento aqui. Na Espanha, por exemplo, sim, dá para... Ou seja, o sindicato da CNT na Espanha continua a existir, o mesmo sindicato se manteve na clandestinidade, houve ali outras dinâmicas. Aqui não. Aqui o que existia foi desaparecendo, não? Então, por isso, pronto, eu tenho de contextualizar isto é importante, e relacionar, por exemplo, aquela geração de entreguerras, ou de antes do fascismo e do princípio do século XX, a sua relação, por exemplo, com a Guerra Civil Espanhola, que foi importante para aquela geração, porque muitos portugueses foram lá
a luta, e não se fala muito disso, nem em Espanha se fala muito dessa presença de portugueses lá, da relação com a Federação Anarquista Ibérica, ou seja, sempre houve ali uma dinâmica ibérica, por exemplo, e Portugal devia ser vista dentro daquela perspectiva ibérica, naquela fase, pelo menos. Neste caso, claro, devia, se calhar, falar do exílio, ou da presença, integrar mais, por exemplo, esse elemento dos exiliados e da aproximação de portugueses no exílio às ideias anarquistas e às práticas anarquistas, que isso aconteceu. Por exemplo, a revista Ideia surge em França, o primeiro número se faz lá. Não é? Depois, uma geração de gente que volta ao país, se encontra aqui com pessoas que tinham resistido, que tinham estado em outros espaços, e se faz tipo uma intenção de criar o anarquismo em Portugal, ou de criar as práticas anarquistas de maneira intencional, e eles falam disso. Nós, intencionalmente, queríamos criar uma ligação com essa história que aparentemente se cortou. Há uma sensação de se cortou. Houve ali um parênteses que está vazio, entre aspas, porque aconteciam coisas, mas... E temos agora, nos anos 70, vamos criar a ligação com a geração antiga. De facto, algumas pessoas que tinham vivido da experiência da chegada do fascismo e o anarcossindicalismo, como Emílio Santana, por exemplo, eram vivos na altura do 5 de abril. E estas novas gerações tentaram criar um vínculo, uma ligação com pessoas como Emílio Santana, com referentes daquela geração, e há uma intencionalidade, eles falam disso. Nós, intencionalmente, queríamos ligar isto que para nós era anarquismo aqui e agora, com aquela história que nós achamos, nós somos herdeiros daquilo. É? E diferente na Espanha. Seria muito interessante ver estes paralelismos, por exemplo, com a Espanha, porque, em parte, a experiência espanhola, que foi é tão conhecida, acho eu, e alguns deles falam disso, há quem fala disso, opacou o caso português, não é? Ou seja, o caso português que não foi tão grande e tão como o espanhol, mas houve anarquismo, houve práticas, ficou na história, digamos, do anarquismo internacional, ficou ali um bocado, parece que não houve nada. Era interessante ver esses paralelismos, se calhar integrar esta visão ibérica, não é? E estes momentos importantes para o pensamento utópico, para as práticas utópicas, também pode ser importante, interessante, sim. Acho que sim. É a segunda questão, e aí é mesmo no sentido de ir ao encontro e procurar construir algumas pontes, tem a ver com a questão que fala sobre isso, não é? O conceito de geração, e acho que isso é fundamental. Mas provavelmente vale a pena começar por mapear e por caracterizar essas diferentes gerações de anarquistas, os seus principais protagonistas, quem são eles, de onde vêm, porque há qualquer coisa que é comum, nomeadamente ao socialismo na mesma altura, não é? Quer o socialismo, quer o republicanismo, no seu período de gestação, que remonta, no caso português, à década de 70, 80, 90, houve por parte dos grandes protagonistas do socialismo, por exemplo, com Antero, a necessidade de criar pontos, quer com Espanha, quer com França, quer dizer, e de internacionalizar o movimento. Mas também importa perguntar o que é o socialismo peninsular português. Qual é o seu potencial revolucionário? O que é que eles aspiram? Está a ver? Porquê? Porque uma das coisas que eu acho que ajuda é perceber como todos estes movimentos alternativos são movimentos claramente minoritários. Sim. Com isto eu não estou a desvalorizá-los, mas há que perceber que no contexto português são de facto movimentos de intelectuais. Uhum. Agora, interessa também perceber que intelectual está por trás de cada um destas gerações, está a ver? Isso acho que é fundamental, que a ajuda, de facto, a começar a situar-se e a perceber, afinal de contas, o que é a sociedade portuguesa numa leitura
tempo longo, não é? Sim. Pensada entre as décadas finais do século XIX e o presente, ajuda a compreender isso por um lado. Ainda dentro do contexto da geração e dessa intencionalidade de criar, e não é só, é de a necessidade de filiar as expressões, como disse, anarquistas contemporâneas, não é? Numa tradição. E aí a tradição é criada e pode ter uma maior dose ou não de reinvenção. Certo? Sim. Mas, não sei se conhece, eu não cheguei a conseguir, não tive tempo de ler todo, mas saiu uma antologia do anarquismo em Portugal, 1796-2023. E essa antologia está disponível na net. E no fundo, o Carlos Fontes não é um trabalho, quer dizer, não é um trabalho académico, é produzido, sim. Sim. Há muita coisa aqui que eu discordo, mas que valia a pena questionar esta obra e esta necessidade de fixar a tradição do pensamento anarquista em Portugal, filiando e selecionando autores que eventualmente quer dizer, o que é que faz, não é? O que é que nos permite classificar um autor como anarquista ou apenas como difusor de... Está a ver? E aqui, de facto, várias confusões. Mas não interessa, mas isto só prova a necessidade de criar e de reafirmar esta questão da tradição. Parece-me, de facto, essencial. Como também importa, portanto, a questão de ter uma noção mais clara quem são os protagonistas destas gerações. Está a ver? Sim. E de que maneira depois é mobilizado o legado do passado por cada uma destas gerações. Isso também me parece, e para além de todo a vertente mais de trajetória intelectual e de ideários que estão presentes nestas gerações, perceber também de onde é que eles partem socialmente, quem são eles. Porque há estudos sobre quem eram os socialistas, quem eram os republicanos. Interessa também saber quem são os anarquistas, não é? E até que ponto eles eram de facto intelectuais de classe média, instalados na vida, etc, caracterizar o seu perfil mais sociológico. Sim. Ok. No tenho encontrado muitos estudos específicos sobre anarquismo. Com esta perspectiva histórica, digamos. Há este de João Freire que fala, ele é sociólogo. E este não é um bom trabalho, é um bom trabalho como expressão do investimento por parte dos próprios anarquistas, no sentido de criarem uma tradição intelectual e ideológica. No caso do anarquismo, e acho que não acontece só em Portugal, há um interesse claro por criar estas tradições, ou seja, e fazer análises acadêmico, militante também, deles próprios, não é? Por exemplo, se procuramos história do anarquismo em Portugal, não existe nada assim, com essas letras, feito, por exemplo, por alguém que não se autodefina como anarquista. Com essas letras todas, claro, depois vamos a ver as histórias do socialismo, vamos encontrando as referências. Mas a primeira procura, a primeira pesquisa que se faz é isso. Eu encontrei 3 documentos que se chamam A História do Anarquismo em Portugal. É este de Carlos Fontes, que é um trabalho enorme, que ele já fez, acho que 3 atualizações, acho que há uma última que eu não vi agora do fim do ano passado, eu tinha visto outra. Tem muita informação, claro, tem muita informação, é interessante de ver, situa muitas coisas, muitos referentes, claro. Tem de ser ver com cuidado, mas é interessante, um esforço grande de compilação de informação.
Depois encontrei outra feita por um italiano, Zirconi, acho que se chama, que está anarquista italiano, que agora está a viver aqui em Portugal, e outra feita por um basco, que é anarquista também, que está em Espanha, por exemplo. Depois, Os três sobre Portugal. sobre Portugal. Mas não encontrei, por exemplo, um texto de algum acadêmico, alguém ligado ao mundo da universidade, que faça uma história. Não encontrei. Não, e há, para além do trabalho que citou, eu conheci, agora não me recordo o nome dela, de uma brasileira que estava a fazer um estudo comparativo do anarquismo entre Portugal e o Brasil. Brasil, ok. E isso, de facto, mas não consegui localizá-la, mas sei que ela trabalhou essa realidade. Mas o mesmo acontece, nomeadamente para o socialismo peninsular. Ainda agora, recentemente, foi produzida uma tese de doutoramento sobre esse tema. E há, de facto, carência de trabalhos sobre os movimentos alternativos, é de facto real para além daqueles que são produzidos pelos próprios. É verdade, isso. Sim. Isso... Mas, por exemplo, da história e do papel do Partido Comunista na história portuguesa há muita coisa feita. Mas tem que se questionar que isso é fundamental. Grande parte não são só, mas há por parte de militantes comunistas ou ex-militantes a grande preocupação de criarem uma narrativa Sim. de resistência e, por conseguinte, têm nos últimos anos surgido uma série de trabalhos produzidos quer por comunistas, quer por antigos comunistas, ainda que eu acho que os comunistas, mesmo quando saiam do partido, se mantêm sempre comunistas, portanto isso vale a pena também pensar nisso, não é? Sim, não sei, e na produção, não sei se, pronto, isto é uma ideia, não sei se, por exemplo, da gente mais ligada ao anarquismo não tem tanta presença no mundo acadêmico universitário, digamos, formal, como se pode ser gente mais ligada a comunismo. Pois, mas isso também tem a ver com as dinâmicas de luta, de combate e da própria visibilidade em termos da realidade social, sim, não é? Portanto, sim. as lutas também estão aí. E há uma curiosidade que eu tenho, não sei se posso perguntar. Sim. Qual é que é a sua ligação ao anarquismo? Porque é que se... eu não me reconheço como anarquista, tenho simpatias, claro, tenho e pronto, de facto, a aproximação a este tema foi numa conversa com a Teresa, ou seja, realmente... E de militância política? Tem experiência? Sim, tive uma militância há muitos anos com os comunistas em Colômbia, há muitos anos, quando era muito nova. Mas não tenho ligação e não me considero comunista, realmente. Não, eu digo isso porque a experiência de militância eu acho que é fundamental e vou-lhe dizer, e até agora vou sair um bocadinho desta... Eu tenho andado a fazer entrevistas a comunistas ligados à história portuguesa. Eu não tenho qualquer relação com o Partido Comunista, nunca tive afeto a nenhum partido político. Sim. Mas foi muito importante as entrevistas que eu tenho feito para, entre várias coisas, perceber o que é essa coisa da identidade comunista. Portanto, não estando lá, mas ter a capacidade de reconhecer sem ter essa experiência. Foi só por isso que eu acho que isso é um fator positivo que te ajuda a entrar... depende, si me reconociera como comunista, no. Neste caso, no me reconheço como tal, fue una militancia corta en una fase da vida que estaba máis a procura de praxis política más que das ideias. Pronto. Foi interesante, foi muito interesante, e isto en Colombia pronto é outro contexto e era outra época e era complexo, teve as súas complexidades. Foi interessante. Este estudio, ou seja, eu tenho bastante simpatias com o anarquismo, por conta, pronto, porque pela crítica, pronto, alguma rejeição às hierarquias, por exemplo, em geral, e pronto, posso ter bastantes pontos de conexão neste momento da vida. E depois, quando
quando comecei o trabalho, e quando decidi trabalhar sobre este tema, reparei que tenho muitos amigos anarquistas, que sabia que são amigos, depois tenho amigos anarquistas em Paraguai, tenho amigos anarquistas em Argentina, em Espanha, de facto, eu não tinha reparado nisso, sempre tive gente muito próxima, militantes da causa. De facto, este professor argentino que está a dar-nos algum apoio na tese, ele é um grande amigo meu, e é anarquista, é professor, investigador sobre anarquismo e sobre os intelectuais anarquistas, e pronto. E já tinha algum, já estava, se calhar, um bocado encaminhada, sem saber, a estas temáticas. Mas, além disto, do anarquismo, eu tinha trabalhado, antigamente trabalhei sobre violência política, minha formação é em ciências políticas. E pronto, como colombiana, nós temos alguma obsessão com a violência, e com os estudos da violência, ali se faz muito estudo sobre a violência, porque nós estamos em guerra há muitos anos, então há estudos sobre conflitos, muitos, e eu trabalhei antigamente sobre guerrilhas, desde a perspectiva dos atores, análise dos atores, a legitimidade, pronto, outras coisas, análise de discurso. Então, tenho algum interesse já antigo sobre as resistências ao poder. Exato. Portanto, anarquismo não estou a analisá-lo desde a perspectiva da violência, mas pronto, já estava próxima, digamos, a estes temas de trabalho. Primeiro, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta no chat, se alguém da online gostaria de fazer alguma pergunta, ou aqui presencialmente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque a gente também tem mais 5 minutos para finalizar, se puder fazer uma pergunta, e também a gente faz o fechamento. Sim. A Olivânia vai ter que repetir a pergunta. A minha pergunta foi sobre a presença das mulheres, se a falta dessa presença a nível dos coletivos anarquistas ou das revistas, e também da cronologia da produção dessas revistas, se elas continuam a ser produzidas ou se são revistas que já pararam de ser produzidas há algum tempo. Sim, pronto. O tema das mulheres não é um tema central na tese, não é para já, digamos, é um tema que estou ouvindo, não é? Não estou a encontrar muita informação, por exemplo, a nível histórico, do papel das mulheres nestas mobilizações. Não estou a encontrar. Também eu não estou a fazer uma tese histórica, então não estou a ir ao detalhe, só a ver o que está, nem quero fazer, não é? Tenho de estar ali naquele ponto, isto não é uma tese histórica, portanto, eu não estou a ir à procura das evidências históricas da presença. O que eu estou a ver a nível histórico é os estudos que estão feitos. Portanto, não tenho encontrado, que se calhar eu ainda não encontrei, pode ser, assim, um registro claro ou exaustivo da presença das mulheres, nas mulheres na resistência anarquista naqueles períodos. Né? Atualmente, há muita diversidade. Sim que estou a encontrar mais homens que mulheres. Por exemplo, não estou a encontrar muitas mulheres para serem entrevistadas. Da geração, da gente que tem mais de 70 anos agora, que viveram o período revolucionário, não estou a encontrar muitas mulheres, nem estou a encontrar muitas referências à presença de mulheres que havia, naquela altura havia, mas não estou a encontrar. Seguramente encontrarei, mas não está a ser tão fácil. Atualmente, por exemplo, há coletivos feministas, anarcofeministas, e há outra dinâmica. Convivem atualmente grupos, digamos, mais tradicionais, mas alguns que ainda se reconhecem próximos ao anarcosindicalismo, mesmo que não há sindicatos anarquistas atualmente, mas
outros que estão, né, mas ainda, por exemplo, teoricamente, uma delegação da AIT ainda em Portugal, só que praticamente morreu, mas até 2 anos ou assim ainda tinham, né? Na Espanha, por exemplo, sim, há sindicatos anarquistas atualmente, um bocado diferente. Atualmente aqui, por exemplo, há coletivos anarcofeministas que estão nas antípodas daqueles grupos, ou seja, por que aqueles grupos podem entrar no mesmo quadro, né? Que também é uma coisa que estamos a ver, aquela grande diversidade, né? Há grupos ecologistas, veganos, claro, aqui está grande diversidade de identidade que não só encontramos no anarquismo, né? Está nas atuais mobilizações sociais. Portanto, ali sí que há outra forma e outra presença, né? Nas revistas, publican mayoritariamente homens, os autores, nas equipas de redação, maioritariamente há homens, há mulheres, mas poucas. E pronto, como estamos em processo de identificação, seguramente vou encontrar mais coisas, não é? É um tema que está ali, não é o tema central da tese, porque não é um tema que a tese não está, mas vai ser tratado, sim, não há forma de fugir do tema. E isso. Das revistas, algumas continuam, vou te dar os dados, a maioria continuam, porque, por exemplo, o jornal A Batalha continua a ser publicado, a revista A Ideia também, a revista A Flauta de Luz também tem, acho que tem 9 edições, mais ou menos. A revista Utopia e a revista Alambique e Erva Rebelde já não estão a ser, mas foram publicadas no período que estou a analisar, portanto, mas algumas pessoas que pertenciam ou trabalhavam nestas revistas ou colaboram em outros, algumas. Aqui há muita gente, encontramos pessoas que estão numa editora, que estão numa casa ocupada, casa ocupada não, mas numa editora, que estão numa revista, que também colaboram com um espaço, com uma livraria, há muito intercâmbio. É um mundo que não é muito grande, mas é muito dinâmico. Realmente há muita coisa a acontecer ali e há sempre coisas, gostei muito da ideia, o tema dos intelectuais, é um tema que está aí, ainda não entrei, realmente não entrei lá, mas faz sentido completamente. Não faz? Completamente. Aqui, não, acho que é por aí mesmo. É. Pode ajudar a perceber. E outra coisa boa, lembrei-me de uma anarquista relativamente jovem, historiadora, e acho que ela seria uma boa pessoa para tu entrevistar. Eu próprio, acho que ela tem alguma ligação, tem vivido fora, ela esteve bastante tempo no Brasil a trabalhar, mas agora estou a Portugal e mantém, mas antes de ir para o Brasil já tinha essa, pronto, assumia-se como anarquista. Agora, outra coisa que eu acho que também é muito interessante e que vais ter que ter muito sensibilidade é esta questão, quer da fluidez, quer do híbrido, não é? Porque a dada altura, não é? Pronto, qual é que é a identidade anarquista hoje, não é? Aquela se cruza e que há muito, provavelmente, um fenómeno de recomposição, não sei. Portanto, nós vamos mesmo, é a certeza que nós saímos daqui com a certeza que vamos, só agora é que começamos a dialogar. Já, agora, sim. Mas temos de continuar fora daqui, seguramente. Eu tive aqui uma ideia, mas entretanto somos a forma. Não, mas pronto. Antes falávamos da história das ideias, não é? Um interesse inicial, quando comecei a pensar nisto, era tentar perceber como estas ideias têm viajado no tempo, né? Como chegaram até aqui? Porque uma pessoa agora, no século XXI, diz anarquista, com todas essas letras, com aquela carga, né? É um qualificativo que tem uma tradição atrás, uma história, porque uma pessoa agora com 20 anos que chama-se anarquista, não é? E é uma das questões que está por trás disto. Por quê? E pronto, vamos tentar dar respostas, porque um anarquista agora de 20 anos é outra coisa completamente diferente, não é? Integrou nos seus temas de interesse agora, pronto, está claramente o feminismo, os temas ambientais,
as identidades, a diversidade, entrar em outras coisas que no século XX, XIX era impensado, não era. O tema do trabalho e o sindicalismo, o anarcossindicalismo agora, de facto, já não é um tema, praticamente, aqui, né? Desapareceu, podemos dizer que essa ideia, mas como o anarquismo hoje, os anarquistas hoje se relacionam com o mundo do trabalho, porque há também por outras vias. Um debate muito interessante que estou a seguir um bocado, que eles estão, um tema que está a interessar, por exemplo, da tecnologia. De facto, a revista Flauta da Luz, um dos temas que mais desenvolvem é a crítica da tecnologia industrial. E os anarquistas estão a pensar nisso agora, né? É muito interessante. Há outro tema muito interessante que é o antimilitarismo, que dentro do mundo da esquerda atualmente, acho que são dos coletivos que mais claramente estão a posicionar no tema do militarismo. São claramente antimilitaristas, sem complexos, ou seja, e é muito interessante seguir, e convido-vos a seguir os meios de comunicação, porque realmente há coisas muito interessantes, mas muito minoritárias, claro. Também há outro tema, há interesse nos anarquistas em ser massivos. Por exemplo, nestes coletivos há uma diferença, nos comunistas sempre foi, e acho que continua a ser um bocado, não estou agora muito a par, mas de uma espécie de trabalho missioneiro, de cooptar, de convencer, de vamos às massas e a convencer ao grande público e entrar nos grandes espaços. Aqui há um tema, e isso relaciona-se, se calhar, com o tipo de intelectual anarquista, também um bocado, se calhar, construi também uma cultura elitista, uma alta cultura, não é? Não estão, ou seja, a perceber que tipo de cultura é esta. Exatamente, eu acho que se aproxima mais a uma cultura, a uma alta cultura, que chega a uma élite letrada que consiga entrar naqueles debates, porque não são simples, estas publicações não têm alguns artigos, não são artigos para ler em qualquer sítio, né? Há um nível de profundidade e de intensidade mesmo teórica, não é? Sim, e de intensidade teórica. É muito interessante ver por onde eles estão a ir neste momento. Para mim, a Flauta da Luz é a publicação clave para detectar esses pontos, para onde está a ir este debate, porque está a ser muito interessante. Eu gostava de entrevistar ao diretor desta revista, se conseguir. Gente, eu queria pedir desculpas, porque está muito interessante. Acho que já teria muito espaço para conversar, mas eu acho que realmente a gente precisa terminar, pensando até na aula. Pois, que eu vou já para... Olha, muito obrigada. Mas eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade de quem veio, foi muito interessante a discussão, acho que principalmente para vocês. Conhecermos, para nos conhecermos. Conhecemos Não, e é muito bom e ter alguém, uma interlocutora que vai tão ao encontro, que também é fundamental. Portanto, claro, temos aqui vários pontos. Temos vários pontos de encontro. Sim. Não sabíamos, mas ficamos a saber. Está bem? Muito bom, muito obrigada. Quem precisar de certificado, é só pedir por e-mail, que a gente pode enviar um certificado também da participação. Ok. Já são boas ideias. Já são? Já são boas ideias. E muito obrigada. Aqui a professora Teresa disse que correu muito bem. Teresa está aqui no chat, ela disse. Não, disse que correu muito bem. Tá bem? Correu sim, professora. Obrigada.